A vida toda eu usei esse tipo de teclado aqui. Porém, recentemente eu decidi parar de usar esse tipo de teclado e mudar totalmente para esse tipo de teclado bizarro aqui. Mas por que eu decidi mudar para esse teclado aqui? Praticamente todo mundo hoje passa o dia todo digitando e fica em média aí 40 horas por semana ou ainda mais se você usa o computador depois de chegar em casa. E isso pode gerar muitas dores no punho, ler, túnel de carpo e de forma geral desconforto nas mãos e nos punhos. Eu queria muito resolver esse problema, mas quando eu fui pesquisar sobre teclados splits, teclados separados, né? Sendo um brasileiro que mora no Brasil e que não quer pagar aí uma fortuna para importar um teclado da gringa, eu fiz uma estimativa aqui com o Moonlander, que é um teclado bem famoso no Brasil, ele está custando $365. Se você converter isso e adicionar os impostos que você vai ter que pagar, você vai ter que pagar em torno aí de R$ 3.500 para importar esse teclado. Só que eu sei que isso não faz sentido nenhum para a maioria dos brasileiros, então eu fui pro lugar onde todo mundo vai para economizar dinheiro, e por isso eu fui na AliExpress e consegui montar o kit completo por mais ou menos R$ 650. Inclusive, falando em coisa boa, esse é um bom momento para esclarecer que sim, esse é um vídeo patrocinado pela AliExpress, mas eu quero deixar bem claro que todos os produtos que eu estou mostrando para vocês aqui hoje foram produtos que eu pessoalmente escolhi, e eu tô trazendo aqui produtos que eu já testei e sei que funcionam muito bem. O link para todos eles vão estar aqui na descrição, inclusive o cupom de desconto que eu deixei para vocês aqui usarem nessa campanha que tá rolando agora. Montar ele foi bem mais fácil do que eu imaginei. Eu só tive que pegar as switches, encaixar ela no teclado, inclusive eu achei inicialmente que eu tinha que desmontar a case para fazer isso. E assim, definitivamente não precisava de fazer isso, eu percebi isso só depois, né? Não precisa fazer isso. Eu montei a caixinha, né, a case ali de volta, e eu comecei a encaixar as switches uma por uma. Eu tinha switches brown e switches vermelha, eu acabei colocando as switches vermelhas, que eu gosto de algo mais silencioso. E assim, eu tava tão empolgado pra testar logo o teclado que eu nem esperei terminar de montar o teclado. Eu já conectei ele e já fui direto tentar digitar alguma coisa, e a minha reação foi essa aqui. Eu fiquei tão animado que eu nem lembrei de arrumar o cabelo pra gravar, eu só comecei a digitar e tava muito empolgado. E olha, eu não sei o que que era, mas a sensação de você digitar num teclado split, onde você pode fazer isso aqui, né, de separar ele, deixar cada um na altura do ombro, e eu vi algumas pessoas colocando até no apoio da cadeira, porque uma coisa que eu descobri depois é que você pode usar esse próprio teclado como mouse, então você pode usar ele aqui, ó, como mouse, então você literalmente tem tudo que você precisa, teclado e mouse em um único dispositivo. E aí, pra terminar de desmontar o teclado, né, eu comprei essas teclas aqui do Mario, que eu achei que faria bem da hora nesse teclado, e eu me diverti pra caramba pra montá-las aqui. Tinha muito mais teclas do que eu precisava, porque o teclado só tem 63 ou 64, se não me engano, teclas, e eu peguei mais de 100, se eu não me engano, então eu acabei escolhendo ali, tentando descobrir qual que ficaria legal. Cara, e assim, poder personalizar o teclado exatamente como você quer foi muito massa. Tipo, eu sei que ninguém tem um teclado igual esse aqui, ninguém montou exatamente igual, porque eu escolhi que as teclas vão ficar exatamente dessa forma, e eu ainda posso mudar pra deixar exatamente como eu quero. Eu achei isso muito foda. Mas como foram os meus primeiros dias de uso, né? Na minha primeira tentativa de usar esse teclado, eu percebi que isso realmente seria um baita desafio. Com certeza vai ser uma boa ideia botar as teclas, vai deixar minha vida um pouco mais fácil. Mas isso aqui deixou bem mais fácil, tá? Só de ter esse mapa aqui do meu lado eu consigo mais ou menos imaginar e não tá tão extremamente difícil como eu imaginei. Então, bora colocar essas teclas aqui. E o meu choque de realidade veio por vários motivos. O primeiro é que agora eu estava usando um teclado ortolinear, né? Então as colunas, as teclas são uma abaixo da outra e não meio que posicionadas assim, meio que ao centro uma da outra, né? Então você tem que aprender a movimentar a sua mão desta maneira, o que é chamado de ortolinear, né? E além disso tem algo chamado de touch type, né? Que é você conseguir usar todos os dedos da mão para digitar e aproveitar todos os locais possíveis, né? Conseguir alcançar, na verdade, todos os locais. E tem a questão das camadas também, né? Porque eu não tenho todas as letras, todos os caracteres possíveis aqui. Então você acaba tendo que criar camadas, onde você tem que apertar um botão para ativar outra camada e assim você digita aquilo que foi programado naquela camada. E quando eu abri o bloco de notas, eu percebi que eu não estava conseguindo fazer o básico. Eu pensei, putz, será que eu fiz merda?
Mas quando você enfrenta algo totalmente novo, só tem duas opções na minha cabeça. Ou você desiste, joga tudo pro ar e xinga o FDP que mandou você comprar esse teclado no YouTube, ou você pesquisa tudo que existe sobre aquilo, assiste um monte de vídeos aqui no YouTube sobre como configurar o seu teclado, e você até descobre que existem sites para você praticar isso, como por exemplo o KeyBR, que é um site que eu usei bastante. Vem aqui nas configurações, desce aqui na parte de teclado, muda para Matrix, e assim ele fica igual ao teclado Split, aperta Done, e agora você consegue praticar lentamente aí cada uma das letras, usando ali o mapeamento que já te mostra ali embaixo através das cores, onde você deve posicionar a sua mão, então fica super simples se você fizer isso. E aí depois que você praticar bastante aqui com todas as letras, você pode vir para o site Monkey Type, e aqui você pode selecionar um idioma, português ou inglês, ou até uma linguagem de programação, como por exemplo o Python, e aqui você vai praticando de acordo com o que você precisa. Quando eu comecei a praticar no meu teclado Split, a coisa que eu inicialmente achei mais difícil foi acertar as teclas. Tipo, eu literalmente queria, por exemplo, acertar o T. Aí tá, o T tá aqui, e eu apertava aqui, apertava aqui, apertava aqui, eu apertava duas teclas ao mesmo tempo, mas eu não acertava o T. Então eu percebi que literalmente conseguir desfazer essa carga mental de mais de, sei lá, de 10 anos, são décadas digitando um teclado comum, né? Você demora um tempinho pra conseguir pegar isso. E eu tava mesclando, inclusive, o teclado normal com esse teclado Split. E aos poucos eu fui conseguindo usar o teclado sem olhar pra ele, só que eu tinha que digitar bem devagar. E nesse primeiro momento eu fui obrigado a desacelerar muito, assim, eu tava acostumado a digitar igual um flash ali. Aí eu tive que desacelerar e literalmente focar em acertar as teclas e nem tanto em velocidade. Literalmente qualidade e não velocidade. E eu não queria aprender a digitar errado, porque eu percebi que quando eu começava a digitar mais rápido, eu parava de usar os 4 dedos, né? Eu começava a usar só esses daqui, que são os que eu tenho mais costume, ao invés de usar todos os dedos, né? Então eu desacelerei porque eu não queria aprender errado. Eu acho que no dia 1 ou 2 eu fiquei simplesmente tentando memorizar onde as teclas estavam, mas eu estava praticando bem pouquinho, tá? Tipo 30, 60 minutos por dia, e depois eu voltava pro outro teclado. Só que a partir do terceiro dia, eu comecei a usar o método lixo. O que é o método lixo? Eu peguei meu teclado e joguei ele no lixo. Tá, não joguei meu teclado no lixo. Mas eu tirei ele da mesa, e depois que eu tirei ele da mesa, eu me forcei a usar só o teclado Split, e foi aí que eu percebi que eu tinha que customizar isso aqui melhor para conseguir usar ele no dia a dia. Então, para customizar ele, eu peguei ele, pluguei ele no computador, baixei um software gratuito chamado Vile, e nele você consegue programar exatamente o que você quer que cada tecla faça, e no começo eu não fazia, assim, ideia do que eu queria. Mas eu pensei, cara, o que eu mais uso aqui no meu dia a dia? E a primeira coisa que eu pensei em memorizar era como usar as setas. Eu percebi que colocar setas aqui no lado direito do teclado fazia muito sentido, porque eu conseguia ativar ela com o teclado esquerdo e eu conseguia movimentar com o teclado direito, então ficava bem natural pra mim, e eu comecei com essas coisas bem simples. E no próximo dia, e depois de muita pesquisa de outros programadores brasileiros que estavam programando, né, e usando esse teclado, inclusive um canal que eu vi muito foi esse canal que tá aqui na tela, eu percebi que eu precisava encontrar uma forma de digitar os acentos ou caracteres especiais, como por exemplo C cedilha ou acento circunflexo, de um jeito que não seria necessário usar o Shift ou o Ctrl, porque o Shift ele é bem pequeno, ele tá muito próximo aqui, eu não achava muito confortável. Então eu achei que, pra mim pelo menos, a forma mais confortável de fazer isso é usar um negócio chamado de macro e tap dance. Então hoje eu tô usando esse mapeamento aqui, e o que eu fiz é basicamente qualquer vogal, né, que eu queira digitar. Eu tenho um negócio chamado Tap Dance, que basicamente é quando você aperta, ele te dá a letra normal, e quando você aperta e segura, ele te dá outra letra. Então eu fiz isso, né, para, por exemplo, I. Se eu apertar o I, ele digita o I normal. Se eu apertar e segurar o I, ele chama um macro, eu criei um macro aqui, ó, e basicamente simula apertar o acento agudo e digitar o I. Ou seja, apenas com uma tecla eu consigo fazer tudo que eu preciso, como por exemplo, digitar o I ou digitar o I com acento. Eu fiz a mesma coisa na segunda camada para poder movimentar para cima e para baixo, deixei o F1 a F12 aqui, e na terceira camada eu coloquei o mouse para conseguir literalmente usar o mouse ali para scrollar a página ou para movimentar o mouse de fato usando somente o teclado. Assim, quando eu percebi, pessoal, eu já tinha criado uns 13 macros, uns 15 tap dance diferentes, e eu até descobri que dava para você usar o próprio teclado como mouse. Bizarro, assim, se você consegue movimentar para cima, para baixo, usar o clique esquerdo, clique direito, você consegue scrollar para cima e para baixo. Você basicamente substitui, você pode literalmente parar de usar o mouse e usar só o teclado. Mas eu ainda estou usando o mouse, isso aqui é só uma funcionalidade que salva em algumas questões bem específicas, mas eu estou usando ele só como teclado mesmo. Eu gostei tanto desse teclado, pessoal, que eu já estava planejando comprar umas teclas novas para personalizar ele aqui, para deixar ele bem específico, bem único para mim. Inclusive a AliExpress, como eu já disse, ela deixou uns cupons de descontos. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês que são inscritos, encontrar aqui esses cupons de desconto e o link para todos os produtos que você viu aqui.
Inclusive esse mousepad gigante aqui do Guts, não sei se algum de vocês conhecem o Guts, digita aqui embaixo. O link tá na descrição, mas vamos agora às conclusões finais. Eu tô sentindo mais conforto e menos dores usando o teclado split? Com certeza. A ergonomia e a opção de você poder separar, né, os teclados assim para ficar na altura do seu ombro gera muito mais conforto e melhora muito essa questão de não sentir dores no punho. E quanto tempo que leva para você voltar à velocidade que você estava no teclado anterior? Então, eu levei alguns dias para voltar a digitar mais rápido. Eu ainda não cheguei naquela velocidade que eu estava antes, né, no teclado comum, mas também não tem nenhum mês que eu estou usando esse teclado, né? Tem 14 dias. Então, assim, eu já consigo ter uma conversa no WhatsApp de boa usando esse teclado, não estou usando mais o anterior, então eu já consigo fazer isso. Em questão de custo, quando comparado a importar um teclado dos Estados Unidos e pagar uns 4 mil reais no Moonlander da vida, eu prefiro 1000 vezes pedir na AliExpress e ter a opção de customizar meu teclado exatamente como eu quero. Então eu recomendo altamente que, se você tem interesse em melhorar a questão de ergonomia e criar um teclado literalmente seu, com a sua cara, é uma ótima opção, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse review do teclado Softly V2, e se você gostou, não esquece de se inscrever e eu vejo você no próximo vídeo.